Aonde não há prazer, não há proveito. Loucuras do Alexandrelli, meus amigos e amigas, temos aqui de novo. Hoje não vai acabar a luz. Não tá chovendo, pode ficar todo mundo tranquilizado em casa. Carlos Eduardo Franceschini Vecchio, professor universitário desde 1983 na Embi Morumbi, comunicólogo pós-graduado em comunicação empresarial, advogado, formado pela USP em 1970, Largo São Francisco, e assessor jurídico em hospital desde 1997. Carlos Vecchio, que foto é essa com você, com o Jânio Quadros aqui? O que você está fazendo do lado do Jânio? Opa, antes de mais nada, boa noite para quem estiver vendo e ouvindo. Essa foto me lembra uma noite incrível aí em que o Jânio estava lançando o curso Pratos da Língua Portuguesa, e um dos coquetéis que aconteceram, eu fui convidado e tal. Eu fui convidado porque, inclusive, eu participava de comícios dele antes, né? Foi uma época em que eu era janista, até janista eu já fui. E nessa noite foi a noite que eu, na verdade, mesmo deixei de ser janista nessa noite. O que aconteceu? Foi incrível, rapaz. É que quem bebe uma, bebe duas, quem bebe duas, bebe três, e assim vai. E a certa altura, acharam que era melhor afastar o garçom do homem, né? Porque não é possível, ele vai botar para quebrar aqui dentro e tal. Mas ele percebeu. E foi pouco depois de ter tirado essa foto aí. Ele percebeu e ele levantou e chegou no garçom, agarrou o homem assim pelo colo e falou: "Ô moço, você sabe quem é o dono desta festa?" O garçom ficou mais branco do que gesso. Você não imagina o que aconteceu. E ele falou: "Você sabe quem pagou este uísque?" E aí o homem estava todo trêmulo e falou: "Dê-me esta garrafa." E levou a garrafa para a mesa. Acharam melhor, então, tirar o pessoal, porque ele não ia sair mesmo, né? Acharam melhor, falaram: "Olha, acho que é hora de acabar a festa." E foi aí aquele papo gostoso que vocês tiveram, que o Jânio falou que no Brasil a democracia ainda precisa ser construída? É verdade, viu? Eu devo algumas coisas a ele. Eu aprendi um bocado de coisas com ele. Eu até disputei uma bolsa. Tem que falar para essa garotada. O Jânio Quadros foi presidente da República no Brasil, né? Foi em 1961 durante 6 meses. Eu estive em Brasília durante o governo dele. E foi prefeito de São Paulo também, né? Maravilhoso, que deu aquela borrifada na cadeira do Fernando Henrique Cardoso. Quando na verdade, ele foi antes e depois, né? Porque ele já havia sido vereador, foi prefeito de São Paulo, foi governador do Estado, elegeu Carvalho Pinto como seu sucessor quando ele se elegeu presidente da República. E oficialmente, ele renunciou 6 meses depois. Quer dizer, eu digo oficialmente porque a política... Ou sai ou a casa cai, né? Mas vamos chegar aí. Não, mas aí qual que foi a missão da democracia? O que aconteceu nessa noite foi o seguinte, eu perguntei: "Poxa, mas o presidente, existiam mesmo aquelas forças ocultas que o senhor falava, né? Mas existiam de verdade?" Falou: "Não só existiam, como não são tão ocultas assim. São forças que todos conhecem, só que é muito difícil ele dar nome aos bois e tudo mais, e não dá para falar." Falou: "Mas não dá para falar por quê? E o que tinham de forças ocultas? E por que elas seriam tão ruins, ou até um fator impeditivo para o seu próprio governo e tal?" E aí foi quando ele disse: "Olha, se democracia for mesmo o governo do povo, pelo povo e para o povo, nunca tivemos democracia neste país." Eu falei: "Pô, mas não é possível, né? Agora até entendo, porque nós já estamos no regime militar. Agora até entendo que estejamos passando por uma fase assim de agruras e tal, e sem democracia mesmo. Mas antes de tudo isso," ele falou, "nunca." E aí eu falei: "Mas como é que o senhor explica isso?" Aí ele começou a falar. Cada um daqueles deputados, daqueles senadores, dos integrantes do Congresso Nacional, teve um patrocinador. E quem patrocinou? Os banqueiros aí patrocinaram 3 senadores, 4 deputados, ou 5, ou 4, ou 3 em cada estado, vai por aí fora. O pessoal lá do latifúndio também patrocinou a campanha de não sei quantos senadores e deputados. E as multinacionais também patrocinaram aí não sei quantos. Moral da história:
Todo mundo que está lá em cima foi Vai ter que patrocinado por trabalhar alguém. para esses empresários e não para o povo. Aí é que está. Foi a pergunta que ele fez. Você acha que eles estão lá para defender os seus eleitores, os interesses dos seus eleitores, os interesses do povo brasileiro, ou para defender os interesses dos patrocinadores? Por favor, aplauda, aplauda. Não, mas foi terrível. Foi terrível. E o pior é que continua sendo terrível até hoje, porque você conhece o Wagner Mariz, né? Esteve aqui. Olha o Wagner Mariz ali, pô. Do voto aberto, pô. Que tem que voltar de novo no Senado. O Wagner fez um trabalho maravilhoso, colheu assinaturas, pra gente saber o que tá acontecendo no Senado. Todo mundo lá voto secreto, etc e tal, e ninguém sabe quem votou. Rapaz, tá sendo um prazer encontrar o Wagner, porque eu estive com ele, eu mesmo fui ajudá-lo a coletar assinaturas lá no metrô da Paulista, é verdade, não é, Wagner? Estávamos coletando assinaturas pró-voto aberto em todas as câmaras legislativas, mas no Congresso Nacional é fundamental. Porque não é possível que você vota num candidato... E a gente vai esse ano para lá, não vai? A gente vai esse ano agora, não vai? Temos que ir lá, vamos lá no Congresso para chutar a porta. Espero que o Wagner não largue essa bandeira de Não jeito vai largar, nenhum. não vai largar. E na medida do que eu puder, eu também estarei apoiando, porque é um vexame. A gente vota em alguém que vai nos representar lá em cima e a gente não sabe em quem esse alguém vota. Não sabe como ele vota, não sabe o que ele defende, a gente não sabe nada. Esse negócio de voto secreto, para quem está lá representando o povo, isso é um vexame, né? Aliás, por falar em vexame, o que acaba de acontecer, eu não quero nem comentar, né? O retrocesso aí com a eleição desse homem, que eu acho que já devia estar aposentado da política, não sei quanto tempo. Carlos Vecchio. Desculpe, Carlos Vecchio. Entre 1965 e 1970 participou de inúmeras assembleias de todas as passeatas estudantis ocorridas em São Paulo. Fecha aqui nessa fotinha, que isso aqui vai dizer muito da foto que eles faziam nessa época, tá vendo? Na época do teatro. Tá vendo? Tá você lá de terno e gravata pra trás. É verdade, eu tô com as costas inclinadas para trás e fazendo papel daquele burguesinho alienado e tal. É uma peça de teatro, mini peças que nós encenávamos em cima de caminhões. Era uma forma de dizer para o povo que estava nas ruas que nós estávamos vivendo debaixo de uma ditadura mesmo. Porque muita gente não sabia. Muita gente vivia assim numa alienação total, não sabia nem o que se passava no país. Só sabia a cor da taça Jules Guimê. Aí sabia, claro, aí sabia. Mas uma das formas que nós tínhamos para comunicar, não, o que estava acontecendo na história desse Brasil, naquele momento, a história que nós estamos vivendo, vivenciando e tudo mais, tinha gente que subia em caixotes, fazia discursos relâmpagos, depois corria, deixava o caixote, porque tinha que fugir da polícia, é claro. Mas, e nós subíamos em caminhão, fazíamos essas pequenas peças, e eram também formas de... E o pau não comia, não? E depois o caminhão corria, pelo menos a gente corria, mas em cima do caminhão, entendeu? Não precisava correr com as pernas, mas era melhor. Os caras se metiam. Tinha que sair logo daquele cenário, né, onde se colocava. Mas era muito interessante. E essa outra foto, olha, estamos trazendo a memória hoje, olha, Barbosa Lima Sobrinho, uma das pessoas Barbosa mais Lima fantásticas que você ali do lado. E do outro lado, eu tô naquele canto, olha, né? é o Goldman. Eu estou à esquerda, é o Alberto Goldman, que hoje ministro do Transporte, hoje é secretário do Serra. O Alberto Goldman... Não, hoje eu acho que ele é vice-governador do Serra, não é? É vice-governador do Serra. O Alberto Goldman, que já foi ministro, né? Na ocasião, ele já era deputado. E ele era vice-presidente executivo do IEPS, que era um Instituto de Estudos Sociais e Políticos Sociais. E eu era secretário-geral. Eu não era vinculado ao MDB. Na época não era nem PMDB, era MDB. E que era oficialmente partido da oposição. Eu não tinha vínculos com o MDB. Arena, que dava sustentação política para o governo militar, e o MDB, que a rigor era a oposição. Agora, o MDB tinha um Instituto de Estudos Políticos e Sociais, o IEPS, e o Goldman, até tinha Guaçu Piteri, que era um cara aí de São Paulo também, era o presidente, mas o executivo mesmo era o Alberto Goldman, e eu era o secretário-geral. E nós fizemos, né, realizamos, em plena ditadura, o primeiro curso de participação política. E arrumamos um local para fazer esse curso, que era dentro da própria Câmara dos Vereadores. Foi incrível, viu?
Não foi só o Barbosa Lima Sobrinho, que, aliás, eu tive a honra de apresentá-lo para aquele... Era um público muito grande. Eu tive a honra de apresentá-lo naquela noite. Mas participaram também o Ulisses Guimarães, o Marcos Freire, veio lá do norte. Maravilha. Puxa, tinha gente assim de peso mesmo, proferindo as palestras e dizendo, né? Como é que se participa politicamente? O que era possível fazer naquelas circunstâncias para uma participação política. Por falar em peso, fecha nessa foto. Agora você vai ter que explicar o que foi isso. O que essa estátua está fazendo na frente da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E você está sentado na... Meu, explica direito essa história, Rapaz, por favor. Essa estátua está lá até hoje, felizmente. Aconteceu o seguinte, ainda estávamos em plenos anos de chumbo, né? E havia um falso moralismo campeando por aí, era uma coisa impressionante. E um vereador achou que as estátuas que tinham nus e as obras de arte que apresentavam qualquer tipo de nu, deveriam ser, se fosse bronze, devia ser fundido, deviam desaparecer. Pô, os portugueses chegando aqui no século XVI, estão todas as índias nuazinhas. Sim. Poxa, e aí está retratado essa obra é uma obra de arte, é uma escultura belíssima. Está mostrando justamente o branco e o índio, né? Aquele entrosamento entre o branco e o índio, mas um entrosamento bonito, um entrosamento na base do amor e tudo claro, mais, da paz. Do carinho, da paz. E essa estátua estava na saída do túnel da 9 de julho, voltada para o Ibirapuera. E ela estava na mira do tal vereador que queria acabar com essas obras todas. Se ela sumisse de lá, vai achar a estátua depois. Então foi incrível, nós resolvemos buscar a estátua de lá. E nos reunimos em 40 estudantes e pagamos para um caminhão que recolhia bagaço de cana nas pastelarias, né? E demos lá uma grana para o caminhoneiro, para o recolhedor de bagaço de cana, porque nós falamos, puxa, vamos pelo menos trazer a estátua sem ela correr riscos de se machucar, de se arranhar e tal. E ela vem deitada assim no doce. Mas o cara liberou a cana para colocar assim? Não. O caminhão, ele recolhia bagaço de cana. Então o caminhão estava quase cheio de bagaço de cana. Sabe aquele bagaço depois que passa pela máquina para fazer garapa? E nós fomos com o chinês não ficou com subimos medo? Todos em cima daquela... Mas também quem que aprendeu chinês, daquela coisa melada. 40 advogados, pô. Não era nem chinês, o cara só recolhia o bagaço. Mas foi o que ele falou, pô, vou ser preso, vocês vão roubar uma estátua? O que é isso? Tal? Eu falei, não, fica tranquilo, são 40 advogados. Pô. Ninguém tem 40 advogados à disposição. Você não tem... o Fernandinho Beiramar. Você não tem a menor chance de ser preso, cara, vamos lá, tal. E no final... com a vaquinha feita, a grana recolhida, então ele topou o negócio. Mas foi duríssimo, porque você não imagina o peso dessa estátua. Eu não sei quantas toneladas tem, mas eram 40 meninos, praticamente, eu era também um menino praticamente, levantando, arrancando aquela estátua do chão, colocando em cima do bagaço da cana, e a estátua chegou lá no Lago São Francisco toda doce, né? Melada. E nós ficamos comemorando o resto da noite inteira. Haja cachaça, viu? E no dia seguinte eu ainda fui para lá logo cedinho, depois de um banho e tal, porque falei, não, eu preciso sentar mais um pouquinho no pé da estátua. E aí foi tirada essa foto. Maravilha! E esse é muito bom. Em 1968, participou da tomada da faculdade pelos estudantes. Conquistou uma bolsa da AUI, Associação Universitária Interamericana. Foi para Harvard, onde participou de seminários sobre história, política, economia, etc. No mesmo ano foi eleito vice-presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto para o exercício de 1969, chegando a assumir a presidência da entidade, enquanto então o presidente viu-se obrigado a desaparecer por um tempo. Dá uma sumidinha de leve, né? E aqui, ó, olha ele aqui fazendo política lá na época do 11 de agosto, ó, com o garotão aqui, ó. Olha lá. Olha. Isso aí foi curioso, essa foto daí, nossa, traz tantas lembranças, mas é o seguinte, Quem que era na época o presidente? O presidente que estava, o Aloysio tinha sido presidente. Cara, o Aloysio Ferreira Filho. O Aloysio que eu tô pensando que é o Aloysio? Que foi vice-governador do estado, hoje é secretário do Serra. Pô, e que foi ministro do FHC. Pô, secretário-geral da Presidência da República. O Aloysio foi presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto, em 1967, e foi quando ele me chamou para ser diretor social. Eu era diretor social, diretor cultural, presidente da comissão de trote e responsável pela movimentação artística, digamos assim, dentro da faculdade, que também ajudava a trazer massa para a gestão e, às vezes, para as ruas, quando a gente precisava.
O Aloysio foi muito perseguido depois, viu? Teve que se exilar na França e mais. Aí, em seguida, foi o Marcos Aurélio Ribeiro, que era presidente quando nós tomamos a faculdade. E depois do Marcos Aurélio Ribeiro, nós fomos eleitos no final do mesmo ano, e aí era o José Roberto, eu na vice-presidência, e quando o José Roberto, que é Maluf, mas que não tem nada a ver com o Paulo Salim, tá? São famílias completamente... É esse garoto aqui? Esse daí, exatamente. É isso aí. Puxa, depois disso aí, imagina que ele foi presidente da Fundação Casper Libero, presidente da Rede Bandeirantes de televisão. Tava muito bom na sua casa, o tratamento estava perfeito, mas eu prestei atenção direitinho. É mesmo? Não perdi o fio da meada. Foi muito bom esse cara aí. Aliás, até hoje, todos eles são grandes amigos. O fato é que ele foi eleito e numa circunstância, né, ele foi obrigado mesmo a desaparecer, mas o seu Chico Elefante, que era o secretário lá do 11 de agosto, funcionário, ilustre, já tinha umas portarias assinadas me dando posse. Então, em qualquer emergência, ele botava a data e colocava no quadro de avisos. Essa foi uma das vezes. Né? O Zé Roberto teve realmente que se proteger, e para isso ele teve que dar uma desaparecida, e automaticamente eu virava presidente. Era assim a coisa. Em 1970, aconteceu, mantendo sua condição de aluno por força de um mandato de segurança, foi presidente da Academia de Letras da Faculdade de Direito, conseguindo formar-se em seguida. Estavam te perseguindo lá dentro da faculdade naquele momento ou não? Não, existia um professor lá, coitado. Coitado porque já deve ter morrido, deve estar durinho hoje. O problema é Filomeno José da Costa. Eu não gosto de falar das pessoas que já se foram. Mas ele era um camarada assim, ele detestava as pessoas que ele considerava de esquerda. Então, na medida do possível, se ele pudesse, ele até iria banindo esses alunos da faculdade. E no meu caso, ele chegou até a pedir a minha expulsão do corpo discente, aliás, para o diretor da época. Mas imagine que foi até curioso. Um dia ele passou pelo pátio e me chamou e falou: ô, senhor Francisquini, eu vi num papelzinho que o senhor tem aspirações, a pretensão. É rapidinho isso aqui, viu? Mas é que é curioso. Claro. O senhor tem aspirações, a pretensão de vir a ser o vice-presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto. Ora, onde já se viu uma coisa dessa, um homem como o senhor com esse tipo de aspirações? Eu falei: professor, como é que o senhor soube? Ele tinha que saber, porque tinha faixas pela faculdade inteira, papéis, cartazes, aquele negócio todo. Mas ele falou: eu soube por um papelucho que estava no chão. Não queria dar o braço a torcer. Aí eu falei: bom, professor, já que ela é catedrático, viu, de Direito Comercial. Já que o senhor descobriu esse segredo, né, eu quero dizer para o senhor o seguinte: eu não tenho pretensões de vir a ser presidente do 11 de agosto, nem vice-presidente, e nem aspirações. Faltam 20 dias para as eleições e eu já estou eleito. Ele se afastou e falou... Quantos alunos tinha lá? Uns 400? Só para terminar. Ele se afastou e falou: num exame oral de direito comercial, o senhor não entra com essa certeza toda de que poderá ser aprovado, e eu já entro com a certeza de que irei reprová-lo. Incrível, cara. Só para ter uma ideia, né? Só na minha turma tinha uns... Na minha turma, ou seja, no quinto ano, tinha 480 alunos, mais ou menos. Agora, eram 5 anos, né? Então tinha mais de 2.000 alunos na faculdade. E todos apoiando você? Não, tinha acho que um grande percentual, senão eu não teria condições de passar por todos os cargos que passei. Cara, legal essa balançada na câmera, né? Ficou perfeita, ficou Muito no esquema. Gostei. Adriana Tasca, onde está você? Que depois a gente vai pra Boemia e ele vai chegar às 7 horas da manhã em casa, você vai estar com o chinelo atrás da porta esperando ele. Manda beijos, tá ótimo, valeu. E o Edi do Rio de Janeiro, como o senhor se sente hoje, tendo vivido a história tão de perto? O senhor é um arquivo vivo? O Edi do Rio de Janeiro. Opa, arquivo vivo é uma honra esse arquivo vivo, é melhor do que arquivo morto. Não, mas você também estava nos Estados Unidos quando a coisa ficou feia também, né? Quando você teve, eu fiquei pouco tempo nos Estados Unidos. O que aconteceu foi o seguinte: eu havia participado da tomada da faculdade, mas eu havia também conseguido a tal bolsa da UÍ. Até consultei meus colegas, se vocês conseguissem, iriam ou não iriam? Eu falei: poxa, todos iriam. Então eu fui também. Aliás, o Aloysio também foi, o Ayrton Soares também foi, outros políticos grandes também foram. Esse que agora é nome de ponte, aí, que foi meu colega, meu contemporâneo, qual é o nome o Cícero Caio Pompeu de Toledo. Também foi. Então, muita gente
se aproveitou dessa oportunidade e foi para esses estudos em Harvard, para esses seminários em Harvard. Eu fui também. Só que eu estava... Não, que formou a elite intelectual também dos Estados Unidos, Harvard, né? Inclusive Sim, o Barack Obama vem de Harvard. Até né? hoje. Até hoje, até né? hoje. E os seminários eram muito interessantes, e por mais que eles quisessem, também não iam conseguir fazer a nossa cabeça, evidente. Nós já tínhamos uma formação muito boa, e talvez, na volta, todos nós gritássemos abaixo o imperialismo com mais força, em alguns casos. E outros não, né? Outros, já quando foram, já tinham ideias diferentes das nossas. Agora, eu fui. Foi uma experiência maravilhosa, fiquei com grandes amigos, existe gente lá que até hoje me escreve, isso faz mais de 40 anos, hein? E até hoje eu recebo cartas, tá? Uma coisa maravilhosa em termos de nível de amizade. Mas quando eu voltei, quer dizer, quando eu cheguei nos Estados Unidos, passei uma semana numa casa, depois tinha que escrever, numa casa de família, uma família maravilhosa, tinha que escrever um pequeno ensaio sobre o American Way Life e tal, e depois eu fui para Harvard, onde os brasileiros, os alunos, os bolsistas se encontraram. E quando eu cheguei lá nas minhas dependências, já havia um telegrama me aguardando da minha mãe. E estava escrito, puxa, é impossível esquecer até a disposição das palavras. Meu filho, Deus te abençoe. Faculdade retomada militares. Seus amigos todos presos. Foi dramático, bastou uma dor de consciência, foi como é que eu estou aqui e os meus amigos que estavam lá todos presos. Tal. Mas na volta, o meu nome estava envolvido porque eu era testemunha de alguns dos alunos que estavam lá dentro. E eles queriam saber, não, mas eles picharam lá dentro da faculdade ou não? Eles danificaram alguma coisa ou não? Eu falei, não. O senhor está afirmando categoricamente? Eu falei, categoricamente. Falei, bom, então é porque o senhor estava junto, o senhor está no inquérito também. Se é testemunha assim, o senhor também está sendo processado a partir de agora. Inclusive o Silvio Henrique está perguntando, o senhor foi perseguido na ditadura? Se foi, qual o motivo? Olha, eles não precisavam muito motivo para eles perseguirem. Bastava ter uma opinião, às vezes, e se a opinião fosse contrária à opinião dos que estavam no poder, do regime militar de modo geral, já era suficiente. Eu tive colegas que acabaram sumindo porque subiam em caixote para falar alguma coisa, quer dizer, era um negócio meio... era terrível. Não, e havia no meu caso, né? Curiosamente, uma vez me levaram até o DOPS só porque eles achavam que se eu tinha participado da diretoria do Aloysio, eu devia ter mantido contato com ele. E o Aloysio estava com a cara nos postes aí, procura-se, terroristas, não sei o quê. Imagina o Aloysio, que foi vice-governador de Estado, que hoje está aqui, é secretário do Serra, que foi ministro do Fernando Henrique. Mas ele estava sendo procurado de verdade mesmo. E diz, Aloysio Nunes Ferreira Filho, vulgo Mateus, eu nunca vou esquecer da carinha dele, junto com a cara de Lamarca, de Marighella, de não sei quanta gente. Mas achavam que eu continuava a ter alguma ligação, quando certamente não tinha, ele já estava na França, ele tinha tido 2 filhas gêmeas, aliás, é um cara maravilhoso, eu gosto muito dele. Tinha tido, e já estava lá, até o Fernando Henrique também estava lá, tal, tem uma porção de asilados, e ele não tinha mais nada a ver com isso aqui. Ele estava completamente afastado, mas e para acreditar. Então, as perseguições, às vezes, não tinham nem pé, nem cabeça, nem fundamento. Às vezes até tinham. Eram pessoas que estavam numa militância mais agressiva, digamos assim, né? Que pegavam mesmo num batente antiditatorial, digamos assim. Mas não precisava muito para ser perseguido, não. Carlos Vecchio, você não acredita que com esse golpe de 64, todas as melhores cabeças brasileiras, os melhores intelectuais, aquilo que o Brasil tinha de melhor, que estava formando, que poderia rebater na minha geração, refletir na minha geração, nessa geração que está ali, trancada naquele aquário ali, entendeu? Os caras acabaram com tudo, dizimaram com tudo. Olha. Fecharam tudo e falou, já era. Botou os piores políticos no poder, que ficou aquele cabresto, ficou aquela coisa que está atrasada pelo Brasil ainda, é só ir para outros estados para perceber. Como é que você vê isso? Eu acho que foi um retrocesso monumental na própria história do Brasil. Eu espero que... A juventude de hoje não sabe o que foi. Tem muita gente que até pensa, olha que bandalheira que está aí, é melhor a gente botar logo um regime militar de novo aí, não sei o que tal. Gente, seria a maior estupidez do ponto de vista histórico, do ponto de vista humanístico, do ponto de vista político. Seria cultural. Uma estupidez. Eu me lembro, olha, quando eu tinha 13 anos de idade,
eu tive um choque anafilático e fiquei com as duas pernas paralisadas. Eu nunca te falei isso aí. Aliás, eu falo para muito pouca gente isso. Foi um negócio terrível. Eu era absolutamente alérgico a soro antitetânico e me deram uma overdose. E afetou a espinha, sei lá o que aconteceu, e minhas pernas ficaram insensíveis e eu não podia mais ficar em pé. Tinha uma junta médica que foi dispensada lá, porque um pediatra chegou para minha mãe e falou, dispensa todo mundo, chama um cara só, mas o cara é o bom. É um neurologista chamado Branco Lefebvre. O cara fez uns estudos e tal, ele me devolveu as pernas. Eu podia ter ficado paralítico ao longo da vida, ele me devolveu as pernas. Ele era um cara genial. E era professor da USP, medicina e tal. Imagina quando eu soube que ele estava preso aí pelo que pensava. Estava preso, não podia mais dar aula, foi caçado, aprisionado. Eu me lembro que o Mário Schemberg, que era o maior físico nuclear brasileiro, foi parar na cadeia de uma forma assim ridícula. Aliás, ele estava... E o Einstein falou que era a única cabeça no Brasil que poderia fazer ainda a experiência sobre a bomba atômica, energia nuclear e desenvolver isso. Era a única cabeça no mundo. Acabaram soltando, se não me engano, porque ele tinha que participar de um congresso no Japão e tinha o único representante da América Latina, Mário Schemberg. Então imagina, como é que nós vamos deixar uma empresa? Tem que soltar de algum jeito. Mas depois disso, só lembrando, eu me encontrei com o professor Mário Schemberg, que não era meu professor, porque minha área era direito, e ele estava na área das ciências, e ele falou o seguinte, eu perguntei, ô professor, aconteceu alguma coisa quando o senhor estava preso tal, na cela, o senhor apanhou, de alguma forma o senhor sofreu alguma tortura, mesmo que moral tal? Ele falou, olha, sofri sim, sabe por quê? Porque colocaram um colega seu na minha cela, presidente do 11 de agosto, que era o João Miguel, presidente em 64, e o camarada teve lá um nervo exposto do dente e berrou a noite inteira. Eu morrendo de sono, eu desesperado, eu precisava descansar. Não tinha jeito. Me traga um dentista. O camarada, diz o Mário Schemberg, que ele falava, eu quero cera do doutor Lustosa para colocar no dente. E foi a noite inteira com esse berreiro. Mas, felizmente, foi o único tipo de tortura, a não ser o fato de estar privado da liberdade. Né? Mas e o Chico Lobo, nosso amigo que está aqui também, que é maravilhoso, produtor cultural. Você lembra da Guerra, que foi ativista dentro do grupo acadêmico? Que foi? Gerda! Gerda! Você sabe que eu... Tá. Olha, você sabe que estamos psicografando aqui. Se a Gerda estiver viva, eu garanto que se você perguntar, Gerda, você se lembra do Vecchio? Ela vai falar mais ou menos uns 2 dias. Porque depois ela vai cair de cansaço, né? Mas ela vai falar mais ou menos 2 dias. Eu conheci bem a Gerda. A Gerda estava na tomada da faculdade também. A Gerda estava lá dentro, participou da tomada. E ela era meio doidona e tal, né? E ela... Ela, coitada, acabou pirando. Você sabe que ela, para sobreviver, para poder se alimentar e para poder continuar a estudar direito, ela fazia